Vamos dar continuidade e vamos para mais uma apresentação desta feita. Eu vou convidar o Sr. Everton Rodrigues, ele que é representante da CGI.br, para uma curta apresentação também. A quem peço uma salva de palmas, por favor. Bom, prazer estar em Angola pela primeira vez, primeira de muitas, espero, terra de tantos artistas, tantos músicos, tantos cantores famosos no Brasil também. Então é realmente um prazer estar aqui. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer especialmente ao senhor André Pedro pelo convite e a todos do Infose. É realmente um prazer enorme estar aqui. Gostaria de começar a minha fala, só para a gente ficar rigorosamente aqui no tempo, para enfatizar a centralidade que o DNS tem para a operação da internet, para o funcionamento da internet. Então, mesmo que um usuário de internet nunca tenha registrado um nome de domínio na vida e que ele, às vezes, só queira buscar uma receita nova de micate para fazer na sua casa, todo e qualquer uso da internet acaba dependendo de consultas ao DNS, seja em São Paulo, seja em Angola, seja onde quer que seja. Então, mesmo um aplicativo de celular, ou para acessar um sítio web, ou para usar uma ferramenta de inteligência artificial, todos os usos de internet precisam trabalhar sobre consultas ao DNS. Todo mundo precisa usar o DNS de alguma forma. E mesmo que o usuário não registre esse domínio, ou que ele só queira assistir um vídeo ou fazer algo muito básico, tudo isso acaba usando, às vezes, uma CDN, que faz um uso muito intenso, muito intensivo de consultas ao DNS. Sem um DNS resiliente e eficiente, serviços bancários, por exemplo, plataformas de governo digital e redes sociais e qualquer outra aplicação online podem ficar inacessíveis ou menos acessíveis, o que acaba gerando impactos sociais e econômicos significativos. Então, por isso, garantir que o DNS esteja bem distribuído, seja seguro e otimizado deve ser uma prioridade para qualquer país que busque avançar no desenvolvimento digital, o que eu acredito que seja uma prioridade aqui em Angola também. De maneira geral, gostaria de falar um pouquinho sobre as vantagens diretas de operação o mais próximo possível do DNS do usuário final da internet. Uma delas, a gente tem uma questão prática de velocidade, e aí o DNS não funcionando como um gargalo de acesso para os usuários. Então, o tempo necessário para traduzir um nome de domínio em um endereço IP, ele pode variar. Então, quanto mais próximo do usuário final, melhor a resposta para esse usuário. Quanto mais rápidas as respostas, melhor a experiência do usuário final. Em aspectos de segurança, a partir da implementação de DNSSEC, o incremento da integridade e da autenticidade das respostas ao DNS. Por fim, não menos importante, a confiabilidade e disponibilidade, já que redes DNS distribuídas garantem maior redundância, aumentando a disponibilidade e reduzindo os tempos de resposta. Essas são vantagens, algumas das vantagens diretas da operação do DNS o mais próximo possível do usuário final. Mas, além dessas, a gente tem efeitos indiretos que são extremamente saudáveis para a internet de uma determinada localidade, quando o DNS é operado de maneira robusta e estável. Entre elas, o desempenho, relacionadas ao desempenho e experiência do usuário. A gente tem uma menor latência, ou seja, um DNS local otimizado aprimora o tempo de resolução e beneficia serviços digitais nacionais. Como foi citado pelo senhor ministro anteriormente e também em outros pontos das falas anteriores, menor dependência de infraestrutura estrangeira, então a resolução de nomes de domínio localmente reduz atrasos, fortalece a infraestrutura digital nacional e diminui a dependência de serviços estrangeiros. Eu vou falar sobre isso um pouquinho adiante em uma das nossas iniciativas do NIC-BR, além da melhoria de desempenho geral na internet de uma localidade, que esse aumento é significativo diante da operação com qualidade do DNS. Para falar um pouquinho sobre benefícios econômicos, a gente tem uma redução de custos operacionais. Então, CCTLDs, por exemplo, um CCTLD mais eficiente
pode reduzir significativamente a necessidade de tráfego internacional para resolver domínios localmente. Então, isso traz impactos duradouros não só para esse CCTLD ou para o usuário desse CCTLD, mas para todo o ecossistema da internet de uma determinada localidade. E o aumento, por consequência, é uma faca de dois gumes, digamos assim, né? Uma via de mão dupla, o aumento da adoção do domínio local, já que empresas e usuários finais confiam mais no CCTLD quando ele é rápido e confiável, o que pode impulsionar o seu uso. Então, dessa forma, um CCTLD que opera o DNS de maneira eficiente não apenas beneficia o ecossistema local da internet, mas também desempenha um papel estratégico no desenvolvimento digital e econômico do país como um todo. Ok, mas como a gente alcança isso? Como a gente chega a esse ponto? Não existe uma fórmula ou receita mágica, uma receita única para que um CCTLD opere o DNS de forma considerada bem-sucedida. Mas, dadas as diferentes estruturas legais, os costumes, as diferenças nas políticas públicas de cada país, a gente não tem realmente um único modelo de governança que se adapte a mais do que alguns CCTLDs. Cada país, cada localidade tem a sua fórmula, tem a sua receita para chegar a esse sucesso. E isso é ótimo. Às vezes a gente escuta que, poxa, no meu país é difícil fazer tal coisa, no outro país parece ser mais fácil. Cada país tem a sua jornada, cada país tem a sua rota para o sucesso. E a diversidade de modelos é uma característica do que faz a internet ser um sucesso, e não um defeito para a evolução da internet. Isso precisa ser cada vez mais exaltado, que a diferença nos diferentes modelos de gestão é um presente para todos nós. No entanto, o sucesso da operação do CCTLD e do DNS em uma localidade é tão bem explicado pela forma como diferentes atores interagem e resolvem as suas dificuldades, do que unicamente pelo resultado que elas alcançam. Isso eu gostaria de deixar frisado, porque muitas vezes a gente mira somente no resultado, somente naquilo que a gente alcança no fim das contas, né? Mas o processo de chegar a esse resultado conta tanto quanto o próprio resultado. Diversos grupos técnicos discutem a operação e evolução do DNS. A gente tem na CCNSO da ICANN o Technical Working Group, existe o DNS ORC, no LACNIC isso é bastante discutido, no caso da América Latina e Caribe. Existem os simpósios DNS da ICANN, e além de fóruns regionais, onde operadores de CCTLD e de TLDs compartilham suas experiências, suas boas práticas. Estou de olho aqui no tempo, então eu gostaria de enfatizar a importância desses fóruns e incentivar os interessados que participem desses eventos, participem dessas listas de discussão e interajam. As inúmeras trocas entre os gestores, os gerentes de CCTLDs, independentemente da estrutura deles, seja na CCNSO, seja no Center, no contexto europeu, ou mesmo em organizações de desenvolvimento de padrões de internet, como no caso do IETF, significam que os diferentes modelos podem aprender continuamente uns com os outros e implementar as melhores práticas que são mais naturais para os seus próprios modelos. Indo para o encerramento da minha fala, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o .br. O registro de domínios é realizado desde 1989 no Brasil, antes mesmo da história da internet começar no país. Eu poderia falar um monte sobre isso, mas vou deixar para uma próxima oportunidade. Atualmente, o NIC-BR conta com mais de 5,3 milhões de domínios registrados. Esses domínios são registrados por aproximadamente 3,3 milhões de titulares. Cada titular paga R$40 por domínio por ano, e isso equivale a uns $7 aproximadamente. Desses titulares, 60% mais ou menos são pessoas físicas e 40% são pessoas jurídicas, ou seja, a nossa base de clientes é bastante diversificada. E apesar da gente ter mais de 140 categorias para o registro de domínios BR, aproximadamente 92%, 93% atualmente estão registrados debaixo do .com.br, mas as opções existem. Caso um nome não esteja disponível debaixo do .com.br, que é o mais procurado, um usuário pode buscar dentro das demais 140 categorias. Hoje, a publicação do DNS
conta com uma infraestrutura Ncast e a publicação ela é feita a cada 5 minutos em 6 servidores, sendo 3 no Brasil e 3 no exterior. O DNSSEC está disponível para todos os domínios, então, todos os domínios registrados no .br. Para alguns domínios, ele é obrigatório. E o registro BR é um departamento dentro do NIC-BR, e sendo o NIC-BR uma entidade civil e privada sem fins lucrativos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em breve também. Sobre o registro de domínios especificamente, com o advento de redes sociais e afins, nem todo mundo quer registrar um site, então a gente também tem um serviço de redirecionamento para um blog ou para a página de rede social favorita daquele usuário. Mas, indo para o fim aqui, a partir das receitas obtidas pelo registro de domínios.br, o NIC-BR trabalha numa série de iniciativas, eu vou focar especificamente em 2 delas. O NIC-BR atua muito fortemente para capacitação em IPv6, que é o protocolo, a versão atual do protocolo internet, que precisa ser adotada por vários atores para funcionar adequadamente. A gente tem treinado desde 2007 milhares de profissionais, vários aqui de Angola, vários de diversos outros países, além do Brasil, para capacitação, para disponibilização, para que a internet continue a evoluir nessas localidades. Então, há uma série de informações que a gente disponibiliza no nosso website. E, além disso, nós investimos fortemente na implementação de Internet Exchanges no Brasil, ou pontos de troca de tráfego. Hoje em dia, a gente tem 38 desses pontos de troca de tráfego no Brasil, esses do NIC-BR operando no Brasil, o que contribui para uma internet mais veloz, mais eficiente, mais resiliente e com custo mais baixo para o nosso usuário final. Esse conjunto de 38 IX é o maior do mundo, sendo que o IX de São Paulo é um líder global. No volume de troca de tráfego, tem um pico acima de 22 terabits por segundo, e também em número de participantes. Hoje a gente tem ali mais de 2.700 participantes. Para diminuir a dependência dos provedores de conteúdo em relação ao IX de São Paulo e descentralizar o tráfego da internet no Brasil, porque, afinal de contas, a gente não pode concentrar tudo num lugar só, o NIC e o CG também apoiam o projeto OpenCDN, que promove a criação de células de distribuição de conteúdo ligadas aos IX em diversas regiões do Brasil. Indo para o final concluindo aqui minha apresentação, eu gostaria de enfatizar que a operação do DNS por um CCTLD, como no caso do .br, é apenas uma parte do ecossistema de resolução de nomes num país. Além dos servidores do DNS do BR, há diversos resolvedores operados por provedores de internet, seja de empresas privadas ou de serviços públicos globais. No entanto, a qualidade e a confiabilidade da resolução de nomes estão diretamente ligadas a infraestrutura dos servidores autoritativos do CCTLD. Então, um CCTLD que investe em redundância, por exemplo, baixa latência e segurança robusta, contribui muito significativamente para a estabilidade da resolução de nomes, como o NIC faz na operação do .br. Mesmo que os usuários e provedores optem eventualmente por outros resolvedores, a eficiência do CCTLD na entrega das respostas autoritativas garante que os domínios sob a sua gestão vão ser resolvidos de forma rápida e segura, o que fortalece o funcionamento geral da internet de uma localidade. Com isso, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao senhor André Pedro, gostaria de agradecer a todos os organizadores do evento pela impecável organização. Deixo os meus contatos e estou à disposição para quaisquer dúvidas a esse respeito. Que essa seja somente minha primeira vez cá em Angola. Muita satisfação, muito obrigado.